Olá, boa noite, feliz 2010 para você. Começamos agora mais um Jogo do Poder, o seu programa de entrevistas, transmitido pela CNT, todas as quartas-feiras nesse horário. No nosso estúdio em Brasília, o governador do Paraná, Roberto Requião, ele que é do PMDB. Participa também da nossa entrevista Letícia Sander, que é repórter do jornal Folha de São Paulo. Boa noite, governador. Boa noite, Alon. Governador, o senhor recentemente se colocou aí na caminhada para buscar ser o candidato do PMDB à presidência da República. E eu tenho uma dúvida, o PMDB é conhecido por ser uma máquina que moe, que tritura os políticos dele que se colocam na caminhada para serem candidatos a presidente da República, que colocam essa pretensão. Isso aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Itamar Franco em 98 e aconteceu também com o ex-governador Antony Garotinho agora em 2006. Como é que o senhor vai enfrentar essa situação dentro do PMDB? O senhor não teme ser triturado pelo PMDB como esses outros políticos também foram? Eu sempre digo, Alon, que eu só temo a minha mulher. É aquele temor reverencial de um marido obediente. Mas eu não me coloquei como candidato. A coisa não foi bem assim. Eu fui colocado como candidato para minha alegria e minha satisfação. Pelos diretórios do PMDB, né? Por 5 diretórios do PMDB, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo, e mais uma série de representantes de diretórios que não tinham oficialmente decidido este apoio. A minha intenção inicial era fazer com que o PMDB formulasse um programa para o Brasil, que deixasse clara as nossas satisfações com o atual governo do presidente Lula e as nossas discordâncias, e que projetasse uma administração diferenciada, principalmente cortando as asinhas do Banco Central, que tem muita gente competente para cuidar da moeda, mas não tem ninguém competente, nem interessada, nem com sensibilidade para isso, para tratar de política social, de política trabalhista, de política industrial, de política comercial, de política agrícola. O Banco Central hoje é o representante do capital vadio no Brasil. O capital das bolsas, o capital não produtivo, que não produz um botão, uma camisa, uma calça, a peça de uma máquina, e que ganha mais do que ganha o capital investido. Então, discutindo com vários companheiros, um deles o Mangabeira Unger, que foi um dos redatores do programa original do PMDB. Que até foi entrevistado aqui no nosso programa e se referiu a isso. O Mangabeira é um velho companheiro, ele foi um dos redatores do programa original do PMDB. Nós formulamos essa ideia da contraposição entre o capital produtivo e o trabalho e o capital vadio, o capital não produtivo. A defesa do trabalho e do capital produtivo. E uma crítica pesada a este neoliberalismo que quer transformar o Brasil numa China com menos habitantes. Ou seja, quer que o Brasil participe do mercado global como um fornecedor de matéria-primas e de trabalhadores com salário precarizado e aviltado. E nós estamos fazendo uma proposta de desenvolvimento, de valorização do capital produtivo, de valorização do trabalho. E a partir desta visão, nós estamos formulando um programa. Nesta reunião de Curitiba, que nós fizemos com esses diretórios, o Pedro Simon, o Quércia, o Luiz Henrique, governador de Santa Catarina, me colocaram na parede. Requião, você não pode discutir um programa se o partido não tiver um candidato. Você tem que assumir o comando dessa discussão, você tem que visitar o Brasil inteiro e tem que se colocar como candidato do partido à postulação desta vaga para concorrer à presidência da República. Bom, eu topei na hora e estou nesta jornada agora. Agora, governador, ao mesmo tempo que há essa articulação interna no PMDB para tentar fazer do senhor candidato a presidente, há uma outra articulação dentro do partido para tentar emplacar um vice da candidata do PT. Mais possivelmente hoje é o nome mais cogitado, Michel Temer. Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa articulação, o que o senhor acha aí dessa tentativa? Não acho que seja uma coisa muito legítima nesse momento. Se o PMDB tem um programa claro, ele pode fazer uma aliança ou pode lançar um candidato sendo viável a candidatura. A aliança teria que se dar em cima de pontos programáticos. Então acaba com essa história de autonomia do Banco Central. Inclusive tem lá no Senado hoje um projeto do Agripino e do senador Antônio Carlos dando autonomia ao Banco Central. Isso é um crime, quando a autonomia dos bancos centrais colocou o mundo na crise que nós estamos vivendo.
É uma volta a uma posição neoliberal que já foi superada pelas circunstâncias desastrosas a que levou a economia do planeta. Muito bem. Se nós temos um programa muito claro, recuperação do Nordeste, falar em Brasil com o Nordeste no estado em que se encontra de desamparo, sem incentivos, sem possibilidade de industrialização, de qualidade de escolarização, é uma tolice. Um programa muito claro. Sem esse programa, falar em aliança é uma postura medíocre de venda de tempo na televisão. Então não está se discutindo o país, está se fazendo uma negociata, é um balcão de mercância, não é uma aliança partidária, e isso eu rigorosamente não aceito. A Letícia falou aqui dessa... Agora, quanto ao Temer, se eu, por exemplo, não fosse candidato, por que não o Temer à presidência da República? Por que não o Temer candidato a vice em cima de um programa? Mas o que se me afigura nesse momento é que os companheiros do PT querem é comprar o horário eleitoral na televisão que cabe ao PMDB. Não estão interessados em nenhuma mudança de rumo. A Letícia citou aí, o senhor próprio comentou a questão do presidente Michel Temer, presidente da Câmara. E nós tivemos aí um episódio de um certo estremecimento nessas últimas semanas, quando o presidente Lula disse que o PMDB tinha que fazer uma lista tríplice para que a ministra Dilma escolhesse o vice que seria mais adequado ou mais conveniente, ou que seria da preferência dela, né? Como é que o senhor vê essa posição do presidente Lula? A Letícia publicou, ou a Folha publicou no informe, uma opinião minha. Primeiro eles fizeram um jantar. Você imagina, um partido como o PMDB não convoca nem o Diretório Nacional e vai conversar com o PT num jantar. No jantar, o mais que você pode decidir é a escolha da sobremesa. E eles resolveram, então, encaminhar esta aliança não programática. Dias depois, o Lula pede uma lista tríplice. Eu achei engraçadíssimo. E o que eu disse, o que eu penso é o seguinte: quando o Lula propôs a lista tríplice, ele almoçou o pessoal do jantar. Mas o senhor acha ele que... liquidou a possibilidade de aliança, pelo menos neste quadro colocado pelo jantar. Isso é ridículo. Um partido com um jantar do qual não participaram nem os vice-presidentes nacionais se colocar. Agora, opinião eles podem ter, mas isso não vai levar o partido de arrasto. Agora, o Padilha, que é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, o deputado federal do Rio Grande do Sul, deputado federal, visitou 24 estados brasileiros. Fez reuniões e colocou a questão da candidatura própria em votação. A solução foi a seguinte, o resultado foi o seguinte: 24 estados brasileiros, por unanimidade, decidiram pela candidatura própria. Agora, esta história de aderir ao governo é um vício do sistema político brasileiro. Partidos desideologizados, não programáticos, acabam dependendo, para a reeleição dos seus parlamentares, de favores do Executivo. Então, da mesma forma que aderiram ao Fernando Henrique, aderem ao Lula, e eu não estou nem fazendo crítica do governo Lula, porque eu, no fundo, você sabe que eu sou um lulista, eu sou um fã do presidente e discordo com a política econômica do Banco Central. O Banco Central é uma espécie de deus ex machina do teatro grego, está atrás de tudo comandando o espetáculo e não comanda no interesse dos brasileiros.